Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma disciplina de educação musical. Eu sou a professora Vânia. É um prazer estar com vocês aqui nessa disciplina. E eu gostaria de dizer que, diferente das outras disciplinas de educação que nós já tivemos ao longo do curso, essa é muito voltada, né, totalmente voltada para as práticas de inclusão musical. Então, nós vamos discutir as possibilidades, os desafios, né, as dificuldades que nós temos para contemplar esses alunos. Nós não vamos conseguir falar sobre tudo, porque a gente precisaria de, no mínimo, 6 meses para falar com mais a fundo, né? Cada um dos tipos de deficiência, cada necessidade que nós teríamos, né, de adaptação pedagógica. Então, nós precisaríamos de um tempo muito maior. Como o modular é um período muito curto, a gente vai tentar sintetizar ao máximo aqui, né, e discutir ao longo das aulas. Se você já tem experiência e quiser compartilhar conosco, será um prazer. E para você que não tem, não fique assustado, que aqui nós vamos falar um pouquinho de teoria, vamos dar algumas dicas e compartilhar experiências, porque é uma área muito intuitiva, mas ao mesmo tempo de muitos desafios, tá bom? Mas vamos lá. Espero que vocês gostem do módulo e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, ou aqui ao vivo na aula, ou para você que está assistindo essa gravação, eu estou à disposição aí nas nossas atividades, no meu e-mail institucional também, que está disponível no guia de estudos e no plano de estudos também. Vamos lá, então? Oficialmente, né? Começar aí. Hoje, dia dos professores, mas eu não quis adiar para não atrapalhar muito, não tumultuar o nosso cronograma, principalmente com as atividades práticas, que às vezes a gente tem que explicar aqui com antecedência para vocês se prepararem para as atividades. Então, eu vou iniciar, né, falando um pouquinho sobre o quê? A terminologia. Então, é meio confuso falar um pouquinho as terminologias inclusivas, porque elas foram mudando, esses termos ao longo das décadas, e ainda bem, eles foram sendo modificados. Se vocês acompanharem o histórico que foi colocado no guia de estudos, vocês vão ver algumas modificações e adaptações, e até hoje ainda continuam mudando. Pode ser que o que a gente esteja discutindo aqui semana que vem tem um congresso e eles modifiquem alguma coisa, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Nas mais diversas épocas, localidades, os estudiosos, eles têm se perguntado qual seria o melhor termo para definir o indivíduo com deficiência, né? Já foi chamado de portador de deficiência, já foi chamado de deficiente, né? Depois eles foram fazendo essas modificações, se vocês olharem no histórico, sobre a educação inclusiva, né? E o uso depende também, claro, do amadurecimento. À medida que vão surgindo novos desafios, eles vão surgindo também novas nomenclaturas com relação a esses alunos atípicos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E alcançou nas nações um período da história, por exemplo, que a pessoa superdotada, né, era chamada de superdotada, e hoje a gente não usa mais esse termo. Isso foi substituído por condutas típicas, né? Pessoa com altas habilidades. O termo excepcional, a deficiência que está ligado à questão da cognição, né? A partir de 81, a palavra indivíduo foi substituído por portador de deficiência. E em 94 surgiu a pessoa com deficiência, que não é um portador, é uma pessoa. E eles foram mudando. Hoje, principalmente para a questão do autismo, a gente não usa mais isso, portador de deficiência. A gente usa típico e atípico, né? O que é típico? São indivíduos, são pessoas que mostram sinais de atraso no desenvolvimento e apresentam qualquer prejuízo na questão da cognição. Por isso que a gente fala muito sobre, principalmente do autismo, que é mais comum, né? Então, se eu falar atípico, é uma pessoa que não tem nenhum tipo de atraso no desenvolvimento psicomotor e muito menos cognitivo, né? E os típicos, né? E os atípicos são aqueles que têm algum tipo de atraso. Isso às vezes é diagnosticado numa consulta. Por que fala isso? Atípico, porque às vezes um diagnóstico no decorrer do ano, do acompanhamento daquele indivíduo, é modificado. Então a gente chama
nesse momento atual que nós estamos, gente, vocês vão ouvir muito falar sobre isso. Ah, pessoa típica, pessoa atípica, tá? Então, só para ficar claro, o atípico é aquele que tem alguma deficiência, principalmente na questão cognitiva. E o típico são as outras pessoas. Eu não vou nem falar normal, porque isso hoje não é usado mais, né? Então, típico e atípico, tá? Só para ficar claro. Caso vocês vejam, né? Agora vocês já sabem o que é. O aluno tem uma deficiência, então, pessoa tem uma deficiência. A gente tem que sempre colocar a questão humana na frente, que é muito importante para se tratar principalmente desse assunto, tá? Pessoa tem uma deficiência. Deficiência física sensorial. Ela está falando do sentido, mais no sentido sensorial, que seria, no caso, a visão ou a audição. Então, a gente fala deficiência física sensorial. A intelectual é a deficiência que nem sempre ela é visível. Às vezes, um aluno, uma pessoa, né? Não precisa ser um aluno. Uma pessoa, ela tem uma determinada dificuldade, às vezes, no sentido social, mas no intelectual dela funciona de forma, assim, tranquila, né? Normal. Então, a intelectual é a mais difícil de ser detectada porque ela não é tão visível quanto as deficiências físicas. E aí, às vezes, igual eu disse, os diagnósticos eles vão sendo modificados. E à medida que é feito também um acompanhamento, né, com os profissionais específicos de cada área, aquilo pode ser melhorado, né? O desenvolvimento intelectual do aluno pode ser muito melhorado, ele pode modificar muito. Então, esses laudos, geralmente, eles valem para, no máximo, 2 anos por conta disso, tá? O autismo, né? São as mudanças e as alterações qualitativas em interação na comunicação. Nem todo autista, é bom colocar isso, ele tem dificuldade de convivência social, não são todos. Alguns, isso depende do nível, isso depende do acompanhamento que é realizado, isso depende da forma com que a família lida com a situação. Então, é muito importante a gente não rotular, porque além dos níveis de autismo que são diferentes, os diferentes níveis que a gente tem, né, os graus, a gente também tem essa questão social e essa questão da família também, que tem muita relação com isso, com as mudanças e as alterações da pessoa, tá? E as altas habilidades, que a gente falou anteriormente, ela pode ter um foco em características e habilidades muito específicas, né? Numa determinada área, o indivíduo se sobressai, mas às vezes tem uma insegurança, como todos os outros, às vezes ele tem uma dificuldade terrível de comunicação, porque a mente dele age de uma forma muito rápida, o raciocínio é rápido e ele não tem, às vezes, paciência de lidar com essas diferenças com relação a outras pessoas. Então, é bem importante a gente colocar que mesmo para quem tem alta habilidade, que é o superdotado, ele vai ter dificuldade como qualquer outro ser humano. Ele não vai ser superdotado em tudo. Isso não existe. Ele vai ser numa determinada área, que pode ser numa área lógica, pode ser numa área musical, na área artística, e em outras ele vai ter dificuldade como qualquer outra pessoa, ou até muito mais que outra pessoa, por conta de lidar com esse lado, né, que a questão cerebral age de uma forma tão intensa e tão ágil. Então, vamos seguir aqui, né? Há um problema conceitual que é relacionado à grande diversidade de terminologia utilizada por correntes teóricas, né? Como a gente comentou anteriormente. Principalmente com relação à deficiência mental. As doenças mentais, como as psicoses, o autismo, elas não são definidas pelas alterações nos processos de desenvolvimento cognitivo ou de aprendizagem, mas por uma questão falha na estruturação psíquica. Então, no começo, quando, né, por falta de conhecimento, as pessoas falavam bem menos sobre esse assunto, agora está super, né, nos filmes e seriados, desenhos, tudo está englobando muito essa questão da inclusão, mas bem lá no começo, as pessoas tinham uma certa dificuldade, tinha uma barreira para falar sobre isso. Então, os progressos de desenvolvimento também, eles foram aos poucos, né, costumava-se dizer que uma pessoa às vezes eles consideravam, né, a pessoa como louca, né? Às vezes ela tinha uma questão de uma deficiência mental bem específica, mas eles não conseguiam diagnosticar com muita precisão. Todo mundo praticamente era internado nesse sentido. Eles não tinham
as ferramentas pedagógicas, estruturais que nós temos hoje. Nós não podemos julgar também e falar que era, né, maltratado. Não é isso. Não tinha esse conhecimento e estudos, pesquisas suficiente para estar ajudando essas pessoas. Então, às vezes eles rotulavam tudo como deficiente mental e às vezes não era, tá? Mas só para deixar claro. Considera-se que as doenças mentais, os quadros psicopatológicos na infância são passíveis de remissão e também deveriam ser prioridade nos atendimentos terapêuticos. A gente sabe disso, mas às vezes o diagnóstico demora também a ser concluído, né? E sabemos que, se realizada desde os primeiros anos de vida, pode ajudar mais a pessoa, né? Muito mais do que se for diagnosticado lá na adolescência, na idade adulta, né? Outros nem são diagnosticados. Fala, aquele menino louquinho, né? Antigamente falavam muito sobre isso, mas eles não falavam especificamente qual é o problema. Eles não citavam, não se estudava tão a fundo. Então, isso dificulta muito o trabalho com os diagnósticos em questão, que diz respeito às implicações, principalmente as emocionais, que acarreta na relação com os educadores ou colegas. E o desconhecimento das características dos quadros de doença, principalmente deficiência mental, né, a angústia que é gerada pelo contato com a deficiência, as imprecisões mesmo, falta de conhecimento da etiologia dessas doenças ou deficiências, ou a inconstância de um mesmo padrão comportamental, mobiliza sentimentos que vão do termo ao apego maternal ao da raiva, às vezes gerada pela impotência da negação das possibilidades de intervenção pedagógica. Hoje a gente tem um aluno que tem, né, ele é diagnosticado e ele tem acompanhamento de psicoterapeuta, de fonoaudiologia se necessário, é indicado que ele faça música, às vezes de preferência musicoterapia, ele tem a psicopedagoga, tem uma série de profissionais específicos cuidando né, e tratando para que ele consiga ter uma aprendizagem mais significativa. Hoje nós temos isso, mas e antes? Né? Então a gente tem que refletir. E essa questão do relacionamento com a família, eu queria colocar assim, vou tentar falar de uma forma sutil, tá? Pessoal, a chegada do inusitado no primeiro momento, independente da condição social e financeira da família, primeiramente é um susto, é um luto. Por quê? Porque a morte do filho saudável, que foi idealizado durante todo aquele período gestacional, às vezes até mesmo antes da gravidez, faz com que os pais sintam uma certa decepção no primeiro momento. Isso é o primeiro momento, claro, uma novidade. Será que eu vou dar conta de cuidar? Será que eu vou ter estrutura psicológica suficiente para ajudar? E é uma série de interrogações mesmo, né? Então, o primeiro passo seria o quê? Desconstruir a ideia da perfeição, que é comum do ser humano. A gente quer ter boas notas, a gente quer ficar bem na carreira, né? A gente se preocupa com a aparência física, a gente não quer que as pessoas vejam certas imperfeições, né? Hoje um pouco menos, eu acho, depois da pandemia, mas antes era muito cobrado. Ainda é, né? No sentido de perfeição física, em todos os sentidos. O ser humano, ele é muito cobrado, né? E às vezes é utilizado também mecanismo de defesa. Por exemplo, eu tenho um filho com problema. A negação, ela pode ser tão grande, às vezes, que a mãe, ela não quer perceber a necessidade da ajuda para essa questão da deficiência, né? Os pais não querem ver, porque não é por maldade, não é por ignorância. Esse sentido de negação é tão grande para ele, né? Tão difícil essa aceitação, que esses erros iniciais podem acontecer, né? E às vezes, vamos supor, você tem um aluno que você percebe que ele tem uma dificuldade cognitiva muito grande em um determinado aspecto, e você vai trabalhar ritmo, ou né, o solfejo, alguma coisa que possa ajudá-lo naquela questão cognitiva, cerebral, né? E você vai ajudar nessas questões musicais, e às vezes o rendimento ele é muito a longo prazo, ele é muito lento. E às vezes a mãe fica assim, mas só para ele brincar, não toca direito, não rende nada. Então não precisa fazer isso, né? Então é muito comum, tá? Um profissional de música ou de artes ouvir isso. E aí você tem que explicar, não, teve um avanço, né? Os avanços, eles são pequenos, mas eles são importantes no processo cognitivo, ele vai ajudar tal aspecto da criança. Por isso que é importante, pessoal, antes de trabalhar qualquer coisa, seja instrumental ou não, você lê o laudo com calma. É a primeira dica.
Leia o laudo do seu aluno, esmiúce. Se você tiver dúvidas, pergunte aos profissionais da área que estão acompanhando. Não deixe de estudar o caso para que você possa ajudar, senão você não vai ter nem argumento para tratar com a família. Caso eles achem que aquela aula está meio assim, meio desnecessária, ou tipo assim, não está evoluindo tanto que eu queria, né? Desculpa. E alguns pais, às vezes, falam assim, não, mas ele não tem nada não, ele é só tímido. Isso aí é timidez. Tudo isso é comum. Ele não tem nada, ele só é tímido. Alguns demoram muito para apresentar o laudo, por questão de vergonha, porque ainda não conseguiram assumir aquilo psicologicamente. Então, a gente tem que estar preparado e pensar assim, a aula de música, ela não vai fazer milagre, tá? Ela não vai fazer. Então, é muito importante a gente ser realista nesse sentido. Eu vou ler o laudo, eu vou estudar a minha melhor forma de aplicação das aulas, o meu projeto, o que eu quero atuar, né, como profissional, o que eu vou fazer de bom, o meu melhor para ajudar o indivíduo. Mas nem sempre o resultado vai ser muito bom. E vai ter dias e dias, como qualquer aluno. Vai ter dia que o que você planejou vai funcionar, e vai ter dia que você não vai conseguir fazer nada, ele não vai querer fazer nada. Ele vai falar que está cansado, a gente vai estudar isso ao longo das aulas, dependendo da deficiência. Então, o que eu queria colocar não queiram entrar nessa linha da perfeição. E não entrem nesse naipe de que, sofrendo, de que eu não estou conseguindo ajudar a família, eu não consegui fazer o meu melhor, porque eu não tenho capacidade. Não é isso, tá? A gente, como profissional, às vezes se cobra além da conta. Eu não estou falando que a gente não tem que preparar, eu estou dizendo para tomar cuidado, para não ficar se cobrando além do que você deveria, porque isso tudo é muito comum acontecer em qualquer pessoa, que dirá sendo deficiência. Vai ter dias de aulas maravilhosas, de resultados bons e períodos ruins, e períodos difíceis. Tá? Às vezes trocou um medicamento, a criança está mais agressiva, às vezes a mãe não quer falar, aí você com um jeitinho pergunta, teve alguma mudança na rotina do fulano? Por acaso ele trocou o medicamento? Porque às vezes ele troca o medicamento e ele fica agressivo na sua aula, e você às vezes vai achar que é você. Fala assim, eu não preparei o suficiente. Não é isso, tá? E outro mecanismo de defesa também comum da família é a projeção. É a busca por um culpado pela deficiência. Tem que ter uma culpa. É a genética da minha família, é o embaraço, é o desapontamento, e muitas vezes a esperança de cura. Ele vai fazer aula de música e ele vai curar. Não existe isso. Né? A música, ela cura muitas questões do intelecto do indivíduo, da questão até social. Muitas coisas a gente consegue sim, mas não tudo. Né? Então, a gente tem que estar bem ciente da forma que nós vamos condicionar, né, o respaldo para a família com relação às aulas de música, o resultado. E o educador, né, ele deve ter discernimento, que é difícil algumas vezes, para não se contaminar, tá, com esses pontos de vista e combater, claro, as dinâmicas familiares nocivas ao aprendizado do aluno. E a gente vai conquistando isso aos poucos. Com relação ao QI, né, o que acontece? A partir da epistemologia genética, delimitou algumas características de cognição. Então, antigamente, existia esse teste que media o QI, né? Só que ao invés de fazer isso, os testes de QI, hoje faz provas que permitem compreender os aspectos formais de inteligência, como a gente comentou. Às vezes, como todos nós, né? Vai ter processo de habilidades numa determinada área, são caixinhas, e na outra área a pessoa vai ter uma dificuldade muito grande. Então, segundo o autor, né, o nível operatório formal característico do pensamento adulto, ele não é alcançado pela pessoa com deficiência. E aí fica fixada, pelo menos, no nível das operações concretas. E a autora formula a hipótese de uma viscosidade cognitiva responsável pela lentidão do desenvolvimento que provocaria fixações em níveis arcaicos das organizações. Em síntese, a deficiência mental diz respeito à possibilidade de conhecer. Né? Então, ressaltar mais uma vez que a deficiência mental não é a causa da neurose, da psicose, não é pela deficiência mental que se tem autismo. Tá? Não seria um caso recebesse em tempo hábil um atendimento adequado às suas necessidades educacionais especiais. Então, quanto antes, mais você consegue ajuda, mais você consegue resultado.
Então, pessoas com deficiência intelectual necessitam do cuidado de múltiplos recursos didáticos para desenvolver, para expandir suas percepções. E o professor tem que estimular as habilidades, fazendo as escolhas certas dos recursos e a fim de proporcionar novos conhecimentos também. Com certeza. E falando um pouquinho da neuropsicologia, né, os mecanismos neurais e das funções mentais. Então, a gente sabe que a música é a única arte que ela vai mexer com os dois lados do cérebro, né, os hemisférios direito e esquerdo. E sobre as funções do hemisfério direito e esquerdo, mesmo que o esquerdo seja fundamental para processar padrões de tom, né, e outras funções, é no direito que vai acontecer o funcionamento da melodia, do processo melódico. Então, as áreas cerebrais, elas estão interligadas e muitas vezes os comandos para determinadas tarefas são interrompidos em caso de lesão, em caso de um acidente, né? Um dos métodos recentes para analisar a atividade cerebral é a neuroimagem, que vai ajudar a analisar a atividade cerebral. E é possível analisar com detalhe, olha que legal, antigamente não tinha isso. Hoje é possível se ver com detalhe o processamento das tarefas ligadas a diferentes contextos. Isso é muito legal, né? Então, a atividade musical, ela mobiliza quase todas as regiões cerebrais de que temos conhecimento, quase todos os subsistemas neurais. E ao ouvir música, a gente vai o quê? Estimular várias áreas cerebrais, como o córtex motor, né, que vai reagir ao movimento, ao ritmo principalmente, e o auditivo, que é o visual, envolvendo a leitura, a notação musical, e o hipocampo, que é relacionado à memória. E na amígdala tem as reações emocionais de música, olha que legal. E através do ensino musical é possível escolher atividades que possam contribuir com a estimulação precoce de crianças acometidas por lesões que afetam essas regiões. Aí é onde entra o nosso estudo, o nosso conhecimento, principalmente os musicoterapeutas, né, que estudam isso muito a fundo, para trabalhar o exercício correto para ajudar aquele indivíduo no que ele mais precisa. Tá? E antes de entrar nessa parte de preparação das aulas, eu queria só colocar que o processamento auditivo, ele é a capacidade do cérebro de processar o som. Então, quando eu estou ouvindo alguma coisa, eu chego no lobo temporal. E lá é decodificado. Então, eu vou saber que eu tenho que tocar nota dó por causa disso, porque lá no lobo temporal é decodificada a informação, eu sei que é o dó. Só que algumas pessoas têm um comprometimento no lobo temporal. Então, o que acontece? Ele não consegue processar o som de forma correta. Ele ouve, mas ele não processa. É um probleminha no lobo temporal. É como se fosse um daltônico do som, né? Que o daltônico é relacionado a cores e aqui seria do som. Então, a pessoa ela vai ouvir uma nota, mas como não é decodificado, para ela é outra nota. E aí ela teima com você que ela está ouvindo lá e não é lá, às vezes é dó. É por causa disso. Então, é um problema onde não se consegue processar o som. E como se fosse o daltônico. Então, a pessoa ouve uma e fala que é outra. A gente chama isso de quê? De distúrbio de processamento auditivo, tá? E pode ter problemas também, às vezes, na linguagem, na escrita. Ela troca letra, mas às vezes não é dislexia. Tá vendo? Tanto que é complicado, mas aí precisaria de um exame mais específico para estar detectando. Com relação à preparação das aulas, né, a gente já faz isso, independente de ter a questão de inclusão ou não, né, todo o processamento de preparação das aulas é importante na organização para que o indivíduo ele consiga se situar. E se você tiver um deficiente, principalmente o autista, isso vai fluir de uma forma melhor. Por quê? A rotina. Então, se você começa a cantar a música de entrada, aí eles estão conversando, fazendo bagunça, eles já param na hora. A aula de música vai começar. Se você coloca uma música de relaxamento, ele já vai situar que é a hora da aula acabar. Entendeu? Então, talvez na primeira aula não, mas talvez com um mês de aula, ou às vezes até menos, ou um pouquinho mais, eles vão se acostumando com essa organização, e essa rotina vai ajudar em quê? Na organização neurológica. Tudo igual a gente está falando desde o começo, de caixinhas. Né? Se eu estou visualizando que é o momento de prestar atenção no conteúdo de música, eu vou prestar atenção. Se eu sei que aquele momento é um momento de brincadeira, eu vou brincar. Eu sei que eu posso usar um pouco mais de barulho. Então, tudo isso é uma questão de quê? Rotina, tá?
E a repetição das atividades com aprofundamento, ela é muito importante não só para o autismo, mas para a qualidade das nossas aulas, né? Então, eu posso trabalhar uma mesma atividade, só que eu vou, naquela aula específica, eu vou puxar para aquele conteúdo que eu preciso mais. Aí é como se fosse uma revisão. Eu vou fazer uma atividade da aula anterior, mas eu vou aprofundar, né, naquele conteúdo específico. Tudo isso vai contribuir para que eu trabalhe de uma forma mais organizada. Tá? E a outra questão também é o trabalho por matrizes. Então, isso vai ajudar a fixar melhor o conteúdo. Então, por exemplo, a matriz 6 em temas musicais, ela pede duração, estruturação musical e notação, que subdividem em trabalhos. Os recursos visuais táteis e multissensoriais, eles são de grande valia. E o ensino-aprendizagem multissensorial vai englobar visual, auditivo, gustativo, tátil, olfativo e proprioceptivo. E apesar de sermos todos aprendizes multissensoriais, as pessoas com deficiência intelectual, elas têm se beneficiado mais da abordagem por impedimentos na compreensão mais abstrata. Então, eu posso trabalhar todos esses conteúdos da tela, né? Timbre, intensidade, altura, densidade, duração. Eu posso trabalhar separado. Mas eu também posso usar uma aula onde eu vou fazer uma atividade musical que eu vou trabalhar tudo isso junto. Só que às vezes eu vou, né, aprofundar um pouquinho mais nessa semana lá na intensidade. Aí numa aula posterior, eu vou trabalhar a mesma atividade, só que ao invés de eu focar na intensidade, eu vou trabalhar aquele mesmo exercício, só que focando um pouco mais na questão da duração. Entenderam? Então, as atividades, essa interligação, tudo isso vai ajudar muito na organização das aulas e na organização cognitiva. Pode ser percebido tanto em adultos quanto crianças, que em atividades desse tipo, muitos conseguem a realização da atividade, porém não conseguem manter um pulso, por exemplo, independente de ser criança ou adulto. E ou conseguirem realizar contornos melódicos precisos ou com boa afinação, mas com dificuldades em articular certas palavras, ou às vezes outro momento em memorizar letras. Então, como que a gente pode ajudar? Percebe-se a recursividade, ou seja, avanço de etapas, mas sempre voltando no conteúdo. A gente já trabalha isso, né, pessoal, de uma certa forma. Então, aqui nós só estamos pontuando os benefícios que nós vamos ter com esses cuidados, tá bom? Longe de mim, né, dar uma receita de bolo. Não trabalho e não trabalhei até hoje com todos os tipos de deficiência. Talvez eu não consiga ajudar 100% em tudo, mas o que vocês precisarem, eu estou à disposição, ok? Um abraço a todos e até a próxima.